E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu vou gravar um vídeo para vocês aqui, pessoal, em continuação, em continuidade, a função do primeiro grau. E hoje eu vou trazer para vocês uma aplicação. Por que muita gente acha, pessoal, a matemática chata? Porque os professores explicam de uma maneira muito teórica e não mostram nenhum exercício, nenhuma aplicação ali na vida real. O que torna a matemática abstrata. Então a matemática não é abstrata, a matemática ela é concreta e a gente vive isso todos os dias. Então eu trouxe aqui uma função do primeiro grau, conhecida também como função afim. Então uma função do primeiro grau, ela apresenta para a gente assim, ó, y igual a A vezes x mais b, onde o A é o nosso coeficiente angular, certo? A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais tarde. E o B é o nosso coeficiente linear. E para que isso importa para a gente, pessoal? O nosso coeficiente linear vai ser onde a nossa reta vai tocar no eixo Y. Então, se aqui for 6, se aqui for o exemplo aqui que está no nosso gráfico, se aqui for 25, então a nossa reta vai cruzar o ponto 25, certo? E o nosso A seria o quê? O nosso coeficiente angular. É ele que vai ditar aqui, ó, a inclinação da nossa reta. Então, a inclinação da nossa reta, que vocês vão estudar lá mais tarde, a reta tangente, ela é dada pelo nosso coeficiente angular. Então, esse cara aqui é que vai dizer se essa reta é assim, assim ou assim. Então, vamos transformar isso aqui, pessoal, num exercício prático do nosso dia a dia. Então, eu vou falar por mim, eu sou pedreiro, trabalho com obras, então eu vou modelar uma situação, certo? Primeiro eu vou fazer qualquer coisa aqui, eu vou fazer qualquer conta aqui para a gente ver. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3y igual a 8x mais 2. Então, muita gente conhece uma função do segundo grau aqui nesse formato, certo? Então, eu vou modelar essa função para o exemplo que eu tenho. Então, vamos supor, eu trabalho com obras, então eu posso dizer o seguinte, que o meu A vai ser quanto que eu cobro, certo? Por 1 metro de revestimento que eu vou pôr. Então, eu vou colocar R$5 para o gráfico não ficar muito longo, só para a gente entender. Então, eu vou colocar 5, é o nosso coeficiente angular, vezes x mais o B. O B é o nosso coeficiente o quê? Linear. Então, o B, vamos supor que eu receba R$5 por cada metro de revestimento que eu coloco e o proprietário me paga a condução. Vamos supor que me dê R$10. Então, ó, com isso, eu fiz uma função do primeiro grau. Modelei uma situação real, onde o 5 é o nosso coeficiente angular, vezes o x ele vai ser o quê? A quantidade de metros que eu vou fazer, mais 10, que é a condução que o cara vai me pagar. Então, feito essa modelagem, a gente vai colocar x em números em todo lugar que tem x, e o valor que eu achar vai ser o quê? O nosso y, como muita gente já aprendeu dessa maneira. Então, vamos supor, quando eu colocar 1 metro de piso, então todo lugar que tem x eu coloco 1. Só que aqui vamos mudar, como eu vou estar trabalhando com cerâmica, vamos substituir aqui esse x por c, para ficar mais legal o nosso exemplo. Então isso aqui vai ser uma função que os meus ganhos em cima do meu trabalho. Então, ó, é um g de, vamos colocar de c. C porque da cerâmica. Então os meus ganhos estão em função das minhas cerâmicas, da quantidade de trabalho que eu faço. Então, a função G em função de C. Então, eu estou todo o tempo dependendo da quantidade de pisos que eu coloco para eu poder ganhar. Então, vamos lá. Ó. Y é igual. Então, 5 vezes. Quando eu coloco 1 metro de cerâmica, então fica 5 vezes 1, 5, mais 10, 15. Então, se eu colocar 1 metro de cerâmica, eu ganho R$15. E se eu colocar 2? Então, 5, em todo lugar que tem C, eu coloco o número 2. Mais o 10, que é a minha condução. 5 vezes 2, 10, mais 10, 20. E se eu colocar 3 metros? Então, é 5 vezes 3, mais 10. 5 vezes 3, 15, mais 10, 25. E se eu colocar 4? Então, todo lugar
onde tem o C, eu coloco o 4. 5 vezes 4, 20, mais o 10. 5 vezes 4, 20, mais 10, 30. Então, aqui, logo de imediato, a gente nota que eu vou tendo um crescimento aqui, ó, de 5 e 5, ó, 15, 20, 25, 30. Então, o nosso coeficiente angular aqui, ele está aumentando de 5 e 5. Então, como que a gente representaria o meu trabalho aqui no gráfico? Então, quando eu fiz 1 metro, eu ganhei 15 reais. Então, vou aqui, ó, fiz 1 metro, ó. Vou aqui e marco um ponto, certo? 15 reais. Quando eu fiz 2 metros, eu ganhei 20 reais. Então, tá aqui. Vou marcar um pontinho. 20 reais. Quando eu fiz 3 metros, eu ganhei 25 reais. Então, venho aqui, ó, e marco 25 reais. Quando eu fiz 4 metros, eu fiz 30 reais. Então, eu vou lá e marco um ponto aqui. Então, o meu trabalho, ele vai ser representado através de um gráfico. Então, eu vou aqui, ó, e ligo tudo isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o nosso coeficiente linear, que seria o 10, ó, ele representa o B, ó, o 5 é o A, o C está no lugar do X e o B está no lugar do 10. Lembra que eu falei que o nosso coeficiente linear é onde a reta tocava no eixo Y? O 10, tá vendo? Então ele tem que tocar aqui, ó. Tocar e ligar todos esses pontos. Certo? Então, tocou no meu eixo Y e foi para cá. Agora, que ponto que eu sei que ele vai tocar aqui, ó, no nosso eixo X? Aí, pessoal, é dado por essa seguinte expressão, ó, menos B sobre A, certo? É onde ele vai tocar no X, ó. X é igual a menos B sobre A. Quem é o B? O B não é o nosso coeficiente linear? Então, é menos, coeficiente linear é 10, dividido por A, que é o nosso coeficiente angular, que é o nosso 5, dividido por 5. Então, ó, menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Então, ele vai tocar aqui, ó, aqui é menos 1, vai tocar aqui no menos 2, certo? Então, é assim que eu marco os pontos da reta no gráfico de uma função de primeiro grau. Então, tem outras maneiras, eu posso zerar aqui essa função e eu posso achar, né, o zero da função, eu consigo achar também o x por esse... zerando aqui a nossa função, mas eu não quero entrar em detalhes agora para não confundir a cabeça de vocês. Mas, em primeiro modo, uma equação do primeiro grau, ela pode ser representada de várias maneiras. Então, não tem como ser um assunto abstrato, pessoal. Eu poderia usar aqui um exemplo de um táxi. Olha, o táxi, ele me cobra R$5, ele cobra R$5 por partida, certo? E toda vez que ele sai, ele cobra 10. Ele cobra R$10 por partida e cobra R$5 por quilômetro. Então, quando eu ando 1 quilômetro, eu multiplico 5 vezes 1, 5, mais 10, 15. Quando ele anda 2 quilômetros, 5 vezes 2, 10, mais 10, 20. Então, eu posso usar e modelar qualquer situação, desde que ele se encaixe em uma função do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau, o gráfico vai ser sempre uma reta. Então, pessoal, esse foi um vídeo que eu queria gravar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Compartilhe com quem tem dificuldade nesse tipo de assunto. E qualquer dúvida a respeito desse assunto, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder.